Aquela noite, no final do mês de outubro, pode ser definida no mínimo como estranha. O ápice de uma sucessão de eventos bizarros que se prolongaram durante alguns longos meses. Embora os médicos tenham me dado uma explicação científica, não acredito que a ciência tenha resposta para todos os segredos que o universo reserva para a nossa existência. Alguns meses atrás, eu estava então cursando o último semestre do curso de enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando iniciei minha residência na ala psiquiátrica daquele hospital municipal, situado em um bairro nobre da zona oeste do Rio. Hospital este que é tido como modelo entre os hospitais do município. É um dos poucos que tem uma ala exclusivamente psiquiátrica. O Sr. Roberto tinha acabado de ser internado e ocupava a enfermaria número 23, aonde ficava a maior parte do seu tempo amarrado em seu leito. Por acaso, esta era a enfermaria sob meus cuidados. Ele foi trazido por sua família, após uma série de acontecimentos bizarros, aonde uma tentativa de homicídio fora o último ato cometido por Sr. Roberto antes de sua entrada aqui no hospital. Após a primeira bateria de exames, aliada às declarações da família, Sr. Roberto foi diagnosticado como esquizofrênico, mas especificamente do tipo desorganizado, onde o contato com a realidade e os delírios são os principais sintomas. O fato que chamou minha atenção foi que, tirando as raras crises, no início aconteciam cerca de 2 vezes por mês. O restante do tempo, o Sr. Roberto era uma pessoa extremamente normal e detestava o fato de estar ali internado. Durante o primeiro mês em que ele esteve internado, Sr. Roberto não teve nenhuma crise e seu quadro parecia extremamente normal. Um leigo diria que não havia motivo algum para que ele estivesse ali. Durante a semana, na parte da manhã, os pacientes deixavam seus leitos para o banho de sol, onde ficavam passeando ou simplesmente sentados nos bancos, naquele imenso jardim de grama verde brilhante. Os finais de semana eram reservados para as visitas, que duravam boa parte do dia. Foi na primeira semana, durante o banho de sol, que comecei a conversar com o Sr. Roberto. Por trás daqueles cabelos e barba grisalhos, havia um homem tranquilo, de expressão calma e despreocupada. Conversamos muito sobre muitos assuntos. Ele falava-me bastante sobre seu trabalho, sobre pescaria, sobre os filhos, sobre as viagens que fez e de como gostava de tudo aquilo. Alguns dias depois, o assunto inevitavelmente voltou-se para o motivo dele estar ali. E naquele momento, aquele homem já não era mais calmo e despreocupado. Seus olhos arregalaram-se e seu sorriso sumiu de seu rosto. Havia algo em seu olhar que eu nunca havia visto antes. Ele estava olhando fixo para frente, como se nada houvesse ali além de um imenso deserto. Existem coisas no universo que não entendemos, meu caro, disse-me ele, ainda com os olhos fixos naquele deserto imaginário. E quando essas coisas resolvem te perseguir, nada podemos fazer, disse o Sr. Roberto novamente, enquanto estava ali parado com aquele olhar sério e preocupado. Alguns segundos depois ele me pediu para ficar sozinho. Foi no segundo mês que presenciei a cena que me fez duvidar se ali era o lugar certo para o Sr. Roberto estar internado. Eu estava de plantão na madrugada e fazia uma caminhada pelos corredores, mais para espantar o sono do que para verificar as enfermarias. Quando parei em frente à enfermaria 23. Fiquei um tempo olhando através da pequena janela de vidro posicionada a cerca de 1,60 m de altura do chão e centralizada na porta, parcialmente deteriorada pelo tempo, aonde a tinta verde era falha em diversos pontos. Por alguns minutos, fixei meu olhar no Sr. Roberto, que aparentemente dormia um sono pesado, deitado de barriga para cima. Eu já estava saindo dali e voltando para a sala da enfermagem quando ouvi um pequeno estalo, como se fosse o som de metal batendo contra metal. Voltei rapidamente minha cabeça em direção ao leito que o Sr. Roberto ocupava e, espantado, fiquei ali parado com os olhos esbugalhados, assistindo incrédulo aquela cena grotesca. Com um empurrão, abri a porta e entrei afobadamente na enfermaria.
Quando entrei na enfermaria, parei a alguns passos de distância do homem, que agora se levantava de forma estranha de seu leito. Seus movimentos eram lentos e quase estáticos, como se fosse um pequeno boneco sendo manipulado por um experiente e meticuloso ventríloco. À medida que seus movimentos eram concluídos, uma leve penumbra começou a tomar conta da enfermaria. Sombras pareciam escorrer como sangue do teto em direção ao assoalho. Um leve tremor começou a tomar conta de mim, à medida que os olhos do Sr. Roberto, agora de pé, foram adquirindo uma aparência assustadora, onde as pálpebras agora sumiram, dando lugar a uma imensa esfera vermelha, que levemente prolongava-se em todas as direções até tomar por completo os olhos daquele homem. As luzes existentes na enfermaria não eram mais suficientes para iluminar a penumbra, que, para mim, pareciam sombras vivas dançando ao som de uma melodia infernal. E começaram a piscar levemente. Os outros pacientes misteriosamente não acordaram, embora um pequeno zumbido estivesse lentamente ocupando o ambiente. Enquanto olhava ao redor tentando entender o que estava acontecendo, um calor começou a tomar conta de meu braço esquerdo, acompanhado de uma leve pressão. Dei um pulo e percebi que era o Sr. Roberto que segurava meu braço, apertando agora com mais força. E antes que eu pudesse pronunciar qualquer coisa, sua boca abriu-se para proferir algumas palavras em um idioma que eu nunca antes havia ouvido. Os sons que eram pronunciados, a propósito, não se pareciam com nenhum som que eu já houvesse ouvido em toda a minha vida, o que fez com que uma onda de terror tomasse conta de meu corpo e me deixasse paralisado naquele momento. Tentei gritar, inutilmente, pois nenhum som saía de minha garganta, quando, de dentro da boca daquele homem, começaram a surgir o que pareciam pequenos tentáculos que moviam-se dançando a mesma melodia macabra que dançavam as sombras nas paredes. E, antes que eu pudesse esboçar qualquer reação, 4 daqueles tentáculos retraíram-se de dentro de si, o que pareciam ser grossas agulhas, que em um movimento brusco foram fincadas sem qualquer dó nas laterais de minha cabeça. Pude sentir quando as agulhas espetaram meu cérebro, me fazendo desferir um urro de dor. Acho que eu estava até para perder a consciência quando as sombras começaram a ficar mais intensas. A enfermaria agora não parecia mais a mesma. Eu tinha a sensação de estar ali, mas tinha certeza de que estava em outro lugar. Os pacientes deitados nos outros leitos agora não era mais do que um amontoado de cadáveres e ossos, e o mau cheiro que agora impregnava minhas narinas era como facas sem ponta sendo enfiadas à força em meu corpo. Quando meu corpo estava quase se desfalecendo, os tentáculos entraram um pouco mais dentro de minha cabeça, fazendo com que meus olhos quase saltassem de suas órbitas. As paredes, que outrora contornavam a enfermaria, agora estava repleta de corpos nadando em um imenso mar de enxofre, que, embora não tivessem rostos, podia-se sentir a agonia e a dor que sentiam, movendo-se desesperadamente como se estivessem tentando fugir de onde quer que estivessem. Não havia mais teto nem chão na enfermaria, e a sensação que eu tinha era de que meu corpo estava flutuando por nuvens de gás metano. A gritaria das pessoas, se é que eram pessoas, feria meus ouvidos de tal forma que eu pude sentir o sangue escorrendo. Virei-me para o Sr. Roberto na tentativa qualquer de fazer contato com ele, mas não foi preciso. Entre as palavras balbuciadas pelo homem, que quase esmagava meus braços e me fazia viajar por entre um céu de agonia, dor e sofrimento, pude identificar apenas algumas palavras que pareciam querer dizer: o seu ciclo existencial está prestes a ser consumido pelo fogo e pela solidão. Não entendi muito bem o que aquelas palavras queriam dizer, mas pude sentir dentro de mim um sentimento de tristeza profunda, como se minha energia vital estivesse sendo consumida por aquele homem ou aquele ser. Antes que eu pudesse tentar qualquer outra reação, o homem soltou meus braços e os tentáculos saíram de minha cabeça, o que me fez dar outro urro de dor. Caído no chão, pude ver quando os olhos do Sr. Roberto começavam a voltar ao normal. Os tentáculos já haviam sumido de sua boca e, na hora em que ia se sentar-se em seu leito, porém, o Sr. Roberto abriu a boca de forma assustadora, fechando os olhos,
Seu corpo estava duro como pedra, e suas mãos estavam quase que invertidas, e sua cabeça levemente virada para a direita. Tremendo de forma absurda, o homem soltou um grito quando um enorme corte rasgou seu braço esquerdo de uma extremidade à outra. O sangue jorrava para todos os lados. Tentei me levantar, mas todo o esforço foi inútil. Eu ainda encontrava-me extremamente entorpecido pela viagem que havia feito. Minha única alternativa foi soltar o grito mais alto que pude, na esperança de que alguém viesse me socorrer. E essa foi a última coisa que lembro de ter feito antes de cair desmaiado no chão da enfermaria. Acordei cerca de 2 dias depois. De acordo com o médico da enfermaria do hospital, eu havia sido informado que o Sr. Roberto morreu devido a um ataque cardíaco e que não havia nenhum sinal de cortes em seu corpo, como eu havia relatado. Fato que constatei com meus próprios olhos ao ver o corpo ainda no necrotério do hospital. Na enfermaria, todos os pacientes encontravam-se em seu estado normal de saúde, salvo as doenças mentais que tinham. Do sangue, dos corpos nas paredes e das sombras, não havia nenhum vestígio. Minha cabeça também não tinha qualquer sinal de perfuração por alguma agulha ou qualquer ferimento aparente. Para onde fui levado naquela noite, eu ainda não sei, mas ainda tenho a impressão de que era um lugar bem mais perto do que eu imaginava. Até hoje, ainda sinto que aquele lugar está separado da nossa realidade por uma fina membrana que pode ser rompida a qualquer momento. Quando terminei a faculdade, deixei meu trabalho naquele hospital e passei a correr algumas cidades onde houveram relatos parecidos com o ocorrido com o Sr. Roberto. O que me espera no futuro, com certeza não deve ser pior do que a experiência que tive naquela noite.